Se você tem entusiasmo mesmo, se você tem entusiasmo e quer fazer isso porque você quer fazer, plataforma, você tem vídeos, aqui mesmo você pode ter alguma ideia, e você pode usar o próprio conhecimento para criticar o conhecimento para você conseguir montar uma empresa. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, A Aula Vaga, que de vago aqui não tem nada, e você sabe disso. Nós falamos para jovens do ensino médio, que tem entre 15 e 17 anos de idade. Se você é um jovem, conhece um jovem que tem essas características, que gostaria de estar um passo à frente dos demais, pede para que essa pessoa possa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso podcast para que ela possa ser transformada, né, com os projetos, com aquilo que a gente ensina aqui. A gente ensina e prepara, muito mais do que ensinar, a gente prepara os jovens para o mercado de trabalho e também para que ele possa ter uma mentalidade empreendedora. E falando sobre tudo isso, né, como é sabido por vocês, a gente tem uma premissa aqui, muito mais que a gente ficar falando sobre os nossos projetos, aquilo que a gente acredita, a gente traz pessoas que vivenciaram parte do nosso projeto ou vivenciaram o nosso projeto como um todo, participaram de palestras nossas, imersões, cursos presenciais. E eu trouxe se eu posso falar assim, não um menino, mas um rapaz aqui, né, totalmente formado, maduro, que participou da imersão do nosso projeto Adaptando Talentos para falar um pouquinho sobre a experiência dele. Então, quero agradecer você, Lucas, por ter se disponibilizado em estar vindo aqui hoje falar conosco um pouquinho sobre a tua experiência, a experiência do grupo, aquilo que vocês fizeram na nossa imersão do projeto Adaptando Talentos. Então, antes de mais nada, muito obrigado e pode se apresentar para o nosso público aí, por favor. Bem, meu nome é Lucas, eu trabalho em uma multinacional, como aprendiz e eu participo de um projeto de aprendiz pela lei brasileira, conforme a gente trabalha, a gente precisa ter pelo menos um dia da semana em capacitação profissional, onde a gente aprende sobre empresas, mais ou menos o que aqui acontece, só que um pouco mais, vamos dizer, voltado para o mercado de trabalho e não tanto para o empreendedorismo. E bem, eu participei da palestra, eu tive muitas ideias lá e é mais ou menos isso que a gente vai falar por aqui. Muito obrigado, Lucas. E vocês perceberam, né, que o Lucas fala super bem. O Lucas, pessoal, o Lucas participando da nossa imersão, só para vocês entenderem como eu conheci o Lucas. Eu fui até o projeto que o Lucas participa, ministrei uma palestra, a palestra que a gente ministra nas escolas aqui da nossa região, tá? Quiçá do Brasil. E depois, entendendo que o grupo do Lucas, a turma do Lucas, uma turma bem participativa, focada, a gente resolveu, né? Se eu posso dizer assim, abre aspas, gastar o nosso tempo levando uma imersão para dentro do projeto deles, para que eles pudessem absorver mais, conhecer mais daquilo que a gente, né, faz no dia a dia e poder ajudar um pouquinho para que eles pudessem transformar, né, a vida deles. E lá, né, o Lucas, ele vai falar um pouquinho aqui sobre o projeto que ele criou junto do grupo dele, o que eles aprenderam, e eu vi que o Lucas tinha um poder de liderança muito forte, assim como outros alunos, e também uma comunicação muito boa. E aí lá eu fiz o convite, pessoal, quem gostaria de participar de um podcast conosco, né? Inclusive, não foi o Lucas que levantou o braço, foi as pessoas que apontaram, né, para o Lucas, né, sabendo todo o potencial dele. E por isso que ele está aqui hoje. E então, assim, Lucas, você se apresentou um pouquinho, né? Que você faz parte desse projeto, que você trabalha como jovem aprendiz numa multinacional. E, cara, nós estamos aqui para bater um papo hoje. Você falou que você participou da nossa palestra, você gostou muito. O que te chamou a atenção? Antes da gente fazer a nossa imersão, que foi na semana passada, uma imersão bem assim, mão na massa, bem prática, mas antes da nossa imersão, a nossa palestra, o que te chamou a atenção, você como jovem, o que despertou a tua atenção? Você falou, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, isso aqui acho que é legal, viu? Assim, vou começar do começo. A gente estava com o pé atrás, falou: "Nossa, vai vir alguém aqui de fora", a Amanda falou. Aí o pessoal falou: "Nossa, ele vai vender curso. Ai, nossa, vai vir aqui fazer tal coisa". Aí ele entrou, ele se apresentou, eu cheguei um pouquinho atrasado aquele dia, nossa, azar o meu, perdi 2 minutos. Eu cheguei lá, sentei e a gente começou a ouvir. Falou: "Nossa, ok, ele tá querendo agregar alguma coisa na nossa vida". Eh, Primeiro foi falando sobre como o mundo empresarial funciona em si, como o empreendedorismo, por si só é inovador.
e como isso pode mudar a nossa vida. Você deu exemplos de pessoas, seus alunos, que fizeram a diferença nessa Sim. cidade, no mundo como um Inclusive, todo. você tem um aluno que participou do nosso projeto lá com vocês, o Guilherme, né? Guilherme, eu acho que ele Isso, de manhã. isso. É, e aí, ok, a gente aprendeu tudo isso, falou, nossa, vocês têm que começar com tal documento, e aí você mostrou como as empresas por si só, elas montam projetos do zero, e a gente falou, nossa, vai ser difícil isso aqui. Falei, nossa, tem que montar grupo. Eu me lembro que eu até me perdi um pouco quando você estava fazendo a Aham, palestra, que eu estava pensando na ideia. Eu fiquei pensando na ideia, você fez uma pergunta para mim, eu nem respondi direito, que aham. eu estava pensando na ideia. Aí eu me lembro que eu pensei fazer um caminhão, olha só, fazer um caminhão com container. Esse caminhão vai ter alguma máquina. Existem máquinas que fazem tapete. Aqueles tapete que você coloca no banheiro. Ok. E essa máquina produz em grande quantidade, é rápido, é pequeno. Aí a gente leva para a cidade que faz o tapete, que precisa de tapete, que tá vendendo bastante tapete, a gente vende para lojas, vende dentro do caminhão. Aí você disse, tem que ser algo pé no chão. Eu não tenho dinheiro para comprar um caminhão, muito menos uma máquina que faz tapete. Então, isso é um dos maiores desafios, por si só, que é você pensar numa ideia, por si só, a ideia já é difícil, e pensar, tá, é executável? Porque eu não tenho dinheiro nem para pagar minha Netflix ultimamente. Que eu comprei um computador novo, então eu tenho que pensar em uma ideia executável. Então, vai ser muito mais bom na massa, indo conversar, indo falar nas empresas. Por exemplo, eu tive outra ideia, que é uma ideia mais pé no chão, de ir num restaurante e oferecer um catálogo de matéria-prima, do mais barato para o mais de mais qualidade. Com isso, uma folha você consegue imprimir. O problema é, você vai ter que ter um networking de achar as pessoas, achar a empresa que vende matéria-prima, por exemplo, uma pizzaria. Eu vou na pizzaria, a pizzaria tá querendo abaixar o preço do seu molho de tomate, da sua mussarela. E dentro do meu catálogo, eu encontrei vários mercadores que vendem tomate, vendem mussarela, e eu mostro, ó, tal mercado tá fazendo tal coisa. E aí a gente tinha que pensar, tá, a gente vai conectar, a gente vai fazer a mediação entre quem vende a matéria-prima e quem precisa da matéria-prima. A pizzaria, quem vende mussarela. Então, a gente teria que encontrar a pessoa que vende mussarela, a gente teria que encontrar o restaurante que precisa de uma mussarela mais barata. Ou pelo menos mostrar pro restaurante, ó, tem essas opções, pelo menos. Porque muito restaurante pequeno, que acabou de começar, tem esse problema de perder o seu tempo, entre muitas aspas, de escolher a matéria-prima, ver qual é mais barata e qual tem mais qualidade, porque é meio que isso, é uma balança. É muito barato? Talvez perca a qualidade no produto. É muito caro? A gente vai ter que aumentar o preço do nosso produto. Talvez nem todo mundo queira, principalmente aqui em São José do Rio Pardo, que como dizer que é uma cidade pequena, não tão pequena, né? 55 mil habitantes. Eu me lembro que eu tenho um amigo de Tubi que diz que aqui é enorme. Aí, Pois é. justo. Mas então tem esses problemas dessa cidade. Então, o projeto por si só era isso. Ô, Lucas, mas é interessante que você falou. Nós vamos falar sobre tudo isso que você falou de forma assim, pautada, específica, porque eu acho que é legal as pessoas que estão aqui nos ouvindo entender. Eu participei, fiz uma palestra, depois a gente foi para uma imersão. E na imersão, né, qual que é o nosso propósito com a imersão que a gente faz, né, com os jovens? É uma imersão porque ela tem muitas horas e de fato a gente imerge em um assunto específico. E a gente imergiu em ajudar os jovens a resolver um problema. Porque nós entendemos aqui no Lapidando Talentos que uma vez que o jovem ou qualquer ser humano aprende a identificar um problema e resolver esse problema, que é construindo um projeto, eu acho que tudo que acontece no dia a dia, dentro do mercado de trabalho, na empresa, torna muito mais simples, muito mais fácil depois que eu aprendi a resolver esse problema. É porque o nome já fala, é um problema, é complexo. Então a gente fez a imersão, né, no projeto do Lucas, e para essa imersão a gente utiliza, né, um modelo que a gente fala, né, o Business Model Canvas, que é uma ferramenta com 9 colunas, que tem um passo a passo, um direcionamento, né, para que a gente possa tirar uma ideia do papel e dar sequência nessa ideia, fazer ela se tornar palpável e replicável. E é como você falou, é normal que os jovens, eu também, a gente tem muitas ideias. Nossa, a gente poderia fazer isso, isso.
Essas ideias vêm do quê? Vem daquilo que a gente gosta e de problemas que a gente observa. Só que muitas das coisas, que nem você mesmo disse, não são replicáveis. Porque são replicáveis, mas para o nosso contexto, para a nossa realidade no momento, não é. Porque gera custo, gera muito trabalho, demanda, e a gente não tem, né, tudo isso para poder executar o projeto. E foi onde eu falei para vocês: poxa, pessoal, nós temos que pensar algo que seja executável, que a gente, né, gaste pouco dinheiro e da mesma maneira a gente consiga executar um projeto. E foi onde vocês pensaram nesse segundo projeto, que nós podemos falar aqui, você pode falar se vocês vão dar continuidade nele ou não, que é sobre isso que você falou, né? Que é tentar intermediar o fornecedor com, por exemplo, os donos de restaurantes, para que o dono de restaurante possa pagar mais barato nos seus produtos, né? Ter um produto de mais qualidade, fazer com que o seu produto se torne um produto mais barato e seja até mais acessível para o cliente final, né? Foi basicamente isso o projeto de vocês, né, Lucas? Então, foi isso, mais ou menos. É porque no começo a gente teve outro problema. A gente queria fazer uma plataforma que intervia por exemplo, você é o vendedor de matéria-prima. Matéria-prima X, a gente queria uma plataforma imensa que agregasse em dezenas de produtos. Aí, por exemplo, eu vendo cimento. E aí entrava vários fornecedores de cimento. E aí existia você precisa de cimento. Eu sou uma construtora, eu preciso criar uma obra. Só que meu cimento tá muito caro, ou eu acabei de criar minha empresa, eu preciso de um fornecedor novo. Eu entrava nessa plataforma, fazia uma petição, tipo, eu publicava um arquivo pedindo cimento. Tem que ser de tal qualidade, X, aí tá com os requisitos técnicos, e tanto cimento eu preciso para tantas vezes por mês, seguindo nossos clientes, etc. E aí entrava o pessoal da matéria-prima e tentava fazer meio que um leilão ao contrário. Seria assim: eu dou tanto, eu dou tanto. Aí você citou um problema. Ok, as empresas vão querer divulgar seu preço? Porque muitas fornecedoras de matéria-prima querem falar diretamente com o cliente para falar, nosso preço é tal, não fala com ele porque a gente tem tanta qualidade, assim, a gente pode fornecer alguma coisa premium, um bônus, tal, tal, tal. Então, tudo isso agregava complexidade no nosso projeto. Sim, Sem falar que no nosso grupo não tinha nenhum programador. programador. Então, a gente teria que encontrar um programador ou aprender do zero, que aí tem seus problemas, porque às vezes, utilizando inteligência artificial, ou aprendendo com isso, ou aprendendo em um curso, você pode até criar um site bonito, funcional. O problema é a segurança depois. Porque grandes fornecedores vão colocar sua matéria-prima, e isso Risco. um risco. Por si só, por exemplo, ele deu a qualidade técnica do seu produto. As empresas vão querer a qualidade técnica do seu concorrente. Então, talvez a segurança dessa plataforma tinha que ser grande. E para hackers não conseguirem invadir, para não ter outros tipos de Ou problema por seja, si é só. um produto bem complexo, né, Lucas? Sabe uma coisa que me chama a atenção, Lucas? Estou pensando aqui, gostaria, eu não absorvi isso de vocês, eu queria absorver agora. Eu expliquei lá, né, que existem, na minha opinião, mas existem mais maneiras da gente pensar num projeto, como vocês pensaram. A primeira maneira é a gente pensar no programa PhD, né, que é o que é a minha paixão, o que eu gosto de fazer, então P de paixão, tá? Depois o H de habilidade, o que que eu gosto, o que que eu tenho habilidade, e o D o que tem de demanda. Ou seja, eu tenho uma habilidade, eu gosto muito daquilo, e tem demanda, tem pessoas possivelmente querendo comprar. E a outra maneira é olhar para um problema que na tua casa tem, que o teu pai tem, a tua mãe tem, teu avô, tua avó, a empresa que você trabalha tem, e diante desse problema, você pensar numa solução, que aí se torna um projeto. De onde veio a ideia de vocês? Minha pergunta é: de onde veio essa ideia muito legal, ideia que vocês tiveram? Assim, todo mundo lá trabalha em empresa. Porque para você estar no CIE, você tem que ser jovem aprendiz e tem que estar trabalhando em alguma empresa. E a gente pensou muito em matéria-prima. Falando, nossa, matéria-prima não é que é complicado. Como eu trabalho numa multinacional, ele meio que já tem suas empresas fornecedoras. Porque aí tem tudo um grande insight lá falando, precisa de tal qualidade técnica, você tem que fornecer em tantos dias. Então é só empresa grande. E a gente pensou, nossa, minha mãe, ela querer criar, vai querer vender churros. Um exemplo Sim, aqui, churros. E ela precisa de matéria-prima. Como que a gente pode pegar todas essas empresas e juntar em um lugar só? A gente pensou vai ficar fácil na a busca plataforma. para ela ali, otimizar o tempo dela Isso, e o otimizar. preço ali, a produtividade dela, tudo. A gente pensou na plataforma.
Qual o problema? O que eu citei, complexidade. Então, tudo isso você vai ter que ter uma ideia boa, você vai ter que ter um insight bom ali, falando, nossa, tem esse problema para resolver, Então a ideia de vocês vieram da necessidade real ali de que de vocês vivem no dia a dia. isso, que a gente viu. Nossa, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu vou ter que ir atrás de restaurante, vou ter atrás de mercado para ver, Uhum. porque como nós meros mortais, a gente não cria uma empresa grande, a gente vai aonde dá, onde a gente vê a gente vai no mercado em vez de uma grande fornecedora de produto. A não ser, aí, conforme a empresa vai dando certo, a gente vai subindo, aumentando o Uhum. nosso escopo. E a gente pensou, nossa, então ao invés de a gente fazer tudo isso aqui, vamos fazer na mão. Vamos fazer no analógico, vamos pegar um papel e ir atrás dos preços das coisas, e ir em restaurante, falando não nossos produtos, porque a gente é um intermediador. E aí a gente teria que também pensar, como a gente vai ganhar dinheiro com isso? Então, parece complexo, mas depois que você tem uma ideia, a ideia é sua, junto com o seu grupo, você tem essa ideia e fala, nossa, isso aqui pode dar certo. E aí você pensa, nossa, vamos ver as variantes, vamos ver. Então você fala, nossa, que chato, vai ter que pensar numa ideia, vai ter que pegar o produto, vai ter que pensar, nossa, como a gente vai ganhar dinheiro Muito com pelo isso? contrário, né? Cria entusiasmo naquilo, né? É legal você criar a sua ideia, você falar, nossa, você tá com seus amigos ali, fala, vamos criar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, tem tal problema. Ah, tem tal problema. E aí você resolver esses problemas. Ô, Lucas, uma coisa que é interessante que eu queria que você comentasse, me desculpa, é, como a gente ensina vocês a conduzir um projeto pela essa ferramenta Canva, e o primeiro bloco ali que a gente tem que responder, né, é sobre a proposta de valor. Qual é a nossa proposta de valor? E eu vejo muitos empresários, donos de empresas, pessoas que trabalham em grandes empresas ou pequenas empresas, né? Eles pensam, poxa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero entrar para uma empresa para trabalhar como jovem aprendiz e depois ficar nessa empresa para poder ganhar meu dinheiro. Não tem nada de errado, comprar minha moto, meu carro, construir minha família, casar, os seus objetivos. Quem tem uma empresa fala, poxa, eu quero, né, ganhar dinheiro aqui, algumas pessoas para poder dar uma qualidade de vida melhor para os meus funcionários e conquistar os meus bens também aqui. Então existem esses objetivos, não tem nada de errado. Só que eu acho que diferencia uma grande pessoa de uma pequena pessoa em termos de produtividade, né, de termos de crescimento dentro de uma empresa, o que vai diferenciar uma pequena empresa de uma grande empresa não é pensar nisso, é pensar naquilo que você vai gerar de valor para as pessoas, para a sociedade. Então, assim, aonde eu quero chegar? Eu acho que antes da gente pensar, nossa, eu posso ganhar dinheiro com esse projeto, eu tenho que pensar, poxa, eu posso gerar valor para alguém com esse projeto. Antes de mim pensar, nossa, eu posso, por meio da empresa que eu vou trabalhar, comprar com o meu salário aqui, comprar um carro, uma moto, mas eu posso pensar, poxa, que projeto desafiador, eu acho que eu tenho habilidades que eu posso contribuir com essa empresa. Então, eu acho que não é uma pergunta, mas a gente tem que pensar, a gente tem que dar um passo para trás e refletir sobre isso, né? Qual é a minha proposta de valor? O que eu posso gerar de valor para alguém? Porque automaticamente, quando você gera valor para alguém, para a sociedade, para uma pessoa, você recebe valor. Eu gero valor e eu capto valor. Né? Então, primeiro eu tenho que gerar valor para alguém para depois captar valor. E a minha reflexão que eu faço aqui, passando para você, eu vejo que as pessoas estão invertendo isso. Elas querem captar valor antes de gerar valor. Ou seja, quanto que eu vou ganhar com isso? Mas o que vai ganhar com isso? Beleza, isso é importante, faz justo, você tem que ganhar. Mas espera aí, primeira coisa, o que você pode contribuir para mim, para minha empresa, para o meu negócio, para a sociedade? Eu acho que a pergunta tem que ser essa, né? Então, existem dois tipos de geração de valor. Existe aquele que você encontra o problema, porque, vamos dizer, tem muita gente que fala que os melhores rolês são aqueles que você tá andando na rua, você encontra seu amigo, aí você fala, nossa, vamos sair, vamos pra um tal restaurante, encontrar. Não é aquilo que você planeja. Então, muitos dos problemas você encontra onde você menos espera. Você encontra indo de férias, andando na rua. E muitos desses problemas eu consigo ver, todo mundo consegue ver. Eh, Todo mundo pode ter uma ideia, falar, nossa, eu não estou pensando em nada, mas às vezes fica com isso na sua cabeça. Fica com isso na sua cabeça, porque às vezes passou uma coisa que você podia gerar valor, falando, nossa, esse vendedor aqui, ele teve mais trabalho com isso. Ah, esse meu cliente, se eu já tiver uma microempresa, teve problema com isso, eu estou gerando valor de tal forma, mas eu posso beneficiar meus clientes desse jeito aqui, tendo uma ideia melhor. Ah, eu vendo esmaltes, eu sou manicure. Eu penso, eu posso passar, eu posso dar um bônus para cada um dos meus clientes, não só para pensar, nossa, eu quero ganhar dinheiro, nossa, fazer rios de dinheiro. Mas como que eu posso ajudar alguém? Isso, como eu posso pensar em ajudar alguém? O problema é esse.
às vezes as pessoas pensam só em dinheiro. Pensar, ó, quero ganhar dinheiro, 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 que dinheiro, carros, o Leôncio do Pica-Pau. É, e o dinheiro, ele vem a benefício de você ajudar as outras pessoas. É uma E consequência, né. isso. Eu falo, as pessoas tem gente que não tem maturidade para entender isso que eu vou falar. A melhor estratégia para você poder ganhar dinheiro porque, cara, vamos falar a verdade, todo mundo quer ser bem remunerado. Né, as pessoas querem ganhar dinheiro. Por que quer ganhar dinheiro? Né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Por que você quer fazer dinheiro? Porque você fala, cara, com muito dinheiro eu posso ajudar alguém, posso ajudar a sociedade, posso, sei lá, que nem o Bill Gates faz, posso, né, desenvolver projetos aqui para curar doenças na África, tal, etc. Tem pessoas que não, quero ganhar dinheiro porque eu quero comprar uma casona, um carrão, não tem nada de errado. Só que a melhor estratégia para você fazer o dinheiro, cara, é não pensar no dinheiro, é pensar, né, no que você pode gerar de valor. Então, porque quando você pensa em como você vai gerar valor, é a melhor estratégia para você ganhar dinheiro. Né? Porque se eu fico pensando só no dinheiro, eu esqueço de pensar literalmente nas melhores ideias. Porque as melhores ideias, os melhores projetos, aquilo que eu posso contribuir, vem do meu valor, né? De um problema que eu identifico. Quando vocês saem da imersão que a gente fez, Lucas, né? Como que a cabeça de vocês fica dali para frente? Como que era o Lucas antes da nossa imersão e como que é o Lucas depois da nossa imersão? Poxa, o Lucas depois da nossa imersão, pensando em continuar o projeto, olhando as coisas diferente, olhando a tua empresa, o teu mercado ali, o departamento que você trabalha diferente, dando mais ideias, sendo mais proativos. Como que é a tua cabeça depois da imersão? Assim, o pessoal que tá vendo o podcast até aqui, por si só, já pensou, nossa, eu discordo de tal coisa, não precisa concordar com tudo que a gente tá falando aqui. Você Exato. pode discordar, tem que ter uma mente crítica. Eh, Então, até aqui, a gente entendeu muita coisa. Por exemplo, na palestra. A gente tem que gerar valor. Às vezes não é só o dinheiro que vai fazer a gente ganhar dinheiro. Seria muito estranho começar, quero ganhar Sim, dinheiro fazendo dinheiro. isso. Então, é tudo isso aqui que ele ensina. É a gente pensar criticamente, como que a gente vai encontrar um problema, como a gente pode resolver esse problema é viável? Tudo isso que fez dar aquele Estalos, né? é, pensar, nossa, pode ser que a gente não utilize agora, pode ser que esse projeto não vá para frente. Exato. Mas quando me formar, quando eu for para faculdade, sair da faculdade, eu vou ter isso na minha cabeça. Falar, nossa, isso aqui tá errado. Preciso melhorar de tal forma. E aí eu já sei até os passos de como fazer isso. Ah, tal forma, tal forma. Pode ser que existe um jeito de você otimizar até os passos. A gente pode até utilizar os mesmos passos para melhorar os passos. Como, ao invés de a gente criar um algoritmo para achar um algoritmo para tal coisa, a gente acha um algoritmo para criar esses passos para ver, nossa, o mercado está faltando isso. Muita inteligência artificial hoje em dia é só para encontrar problemas dentro do mercado para gerar ideias para uma grande empresa que vai tentar melhorar essas ideias. Vai tentar criar Uhum. outra empresa por isso. Criar uma empresa de outra empresa para melhorar esses problemas gerado por uma inteligência artificial. E às vezes a gente pode pensar que nossa, eles falaram tal coisa. Falou, tem que ser assim, 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 assim. Nem sempre. E você pode usar o próprio conhecimento para criticar o conhecimento para você conseguir montar uma empresa. Então, abre o seu mundo. Essas ideias podem Então, abrir seu mundo. Lucas, depois da imersão, você acha que abriu tua cabeça? Com Você certeza. enxerga as coisas diferente hoje? Assim, eu já tinha muitas ideias Sim, de empreendedorismo, já tinha visto muitos podcasts explicando, eu tenho livros, eu acho que 3 ou 4 livros que tem na sua estante sim. aqui eu tenho. É, Mas quando é presencial, eu não sei se vocês têm a mesma ideia que eu. Quando é presencial, é muito mais palpável a ideia. É muito mais. Gera mais valor dentro da sua cabeça. Eu não sei como explicar. Ô, Lucas, Por- e é tão interessante falar sobre isso, desculpa te atrapalhar a tua reflexão, mas é válido você falar isso, porque eu também presencio isso, né? Que nem eu tô indo para São Paulo na próxima semana, né? Justamente para poder fazer um evento presencial. E muitas das coisas que eu já sei, que eu vivencio, mas eu acho que a experiência lá vai ser diferente, a experiência pessoal, né? Presencial no evento. E quando você falou que, poxa, eu li alguns livros, eu já tive algumas ideias, mas quando é presencial ali, tete a tete, e quando muito mais, quando é mão na massa, porque a gente não fala sobre aquilo, a gente ensina a fazer aquilo, né? É diferente falar sobre aquilo, nós aqui agora, nós estamos falando sobre aquilo. Lá a gente ensinou a fazer aquilo, né? Ó, preenche aqui, faz isso, aqui pode se conectar. Então acho que isso, assim, né? Acho que essa frequência é muito boa, né? Um adendo aqui.
Não só porque, eu não consigo estar aqui presencialmente, vou desistir. Não, não é isso. Se você tem entusiasmo mesmo, se você tem entusiasmo e quer fazer isso porque você quer fazer, plataforma, você tem vídeos, aqui mesmo você pode ter alguma ideia, PDFs, você não precisa comprar o livro físico que é mais caro, você pode comprar o PDF, você pode ter todos esses insights dentro da sua casa, sentado no seu computador. Tem muita gente que mudou o mundo sentado no seu computador, às vezes pro mal, às vezes pro bem. Então que seja pro bem, porque eu quero beneficiar a sociedade. Então nem sempre, para mim é presencial, explode a cabeça, mas não precisa desistir porque você não consegue estar lá. Exato. Nós, inclusive, nós temos a nossa plataforma online, Lucas, ela é justamente para isso, para as pessoas que, né, não têm acesso no nosso presencial, contato com a gente, elas possam também ter acesso ao nosso conteúdo. Inclusive, agora que nosso podcast tem um QR Code, eu quero convidar você. Tá, que se sente assim, que quer entender, né, ter esse entusiasmo que o Lucas tem, entender de onde vem algumas ideias dele, dos projetos, escaneia o QR Code, você vai entrar numa plataforma nossa, é só colocar seu e-mail e senha. O nosso projeto, ele é 100% gratuito, tá? Ele é sem fins lucrativos, a gente não cobra nada por isso. Então, tudo que a gente está falando aqui, você pode aprender de forma gratuita e remota, online, fazendo no tempo que você tem, de onde você quiser. Você falou para mim, Lucas, poxa, que depois da imersão, tua cabeça é totalmente nova, inovadora. Eu quero fazer uma pergunta para você, que para mim é muito interessante saber a tua opinião. Como que é pensar tudo isso em grupo, porque tem os pós e os contras. O pós, né, o bônus. O bônus, poxa, mais cabeças pensantes, melhor, né? Usando habilidades que o teu colega não tem, que nem você falou, poxa, no meu grupo não tinha programador, mas em outros grupos tinha pessoas que deram uma ideia e aí tinha um outro que era programador do grupo, então eles juntaram as habilidades do grupo e vão construir o projeto. Isso é muito bacana. Só que então tem o bônus e o ônus é o seguinte, cara, às vezes o cara tá dando uma ideia ali que, tipo, né, oxa, não faz sentido, e você tem que ouvir, respeitar, né, saber o tempo dele. E às vezes, cara, todo mundo tá participando, tem um cara que tá dormindo. Então, como que é lidar, trabalhar em grupo diante desse projeto? Assim, vamos falar do bom. Bom eu preciso de uma ideia, e tem 5 pessoas que viveram 5 vidas diferentes. As 5 têm problemas que podem ter vivenciado e o outro não. Então, para começar o projeto, para pensar como a gente pode resolver tal problema, isso aqui já melhora muito, porque uma pessoa teve, eu vivo meus 24 horas. Pois é. E outras pessoas vivem suas 24 horas. E elas têm os problemas, porque pode trabalhar em X lugar. Eu trabalho por exemplo, a mesma pessoa que trabalha na mesma empresa que eu, tá em outro local que trabalha com uma coisa específica, Uma que visão vê os problemas diferente. específicos. Eu tô em outro local completamente diferente, que vê problemas específicos com outros problemas específicos. A gente pode pegar nossos problemas, juntar e ver, nossa, esse problema aqui é compatível com esse. Será que uma resolução é pode juntar os dois? Por exemplo, às vezes pode até ter alguém até conseguir criar uma ideia para resolver um problema. Só que às vezes você pode pegar dois problemas que parecem distintos e com uma ideia resolver os dois. Ô, Lucas, desculpa te atrapalhar, eu quero que você continue, porque é interessante eu te interromper aqui. Porque isso que você falou, a gente tá falando dos bônus aqui, é muito legal. Porque, cara, tem pessoas que acham que são autossuficientes. Não, essa ideia que eu tive, eu vou abraçar ela sozinho e vou tocar pra frente e vai dar certo. Poxa, pode ser que dê certo e tomara que dê certo e não tem nada de errado. Mas assim, foi que nem você falou, poxa, que nem fala Clarice Lispector, né? Sozinho eu posso ir mais rápido, mas com o grupo eu vou mais longe. Então, assim, vale a pena para quem é individualista, para quem tem aquela sensação de, eu gosto de trabalhar sozinho. Não, vale a pena trazer, né, a visão ali, né, multidisciplinar do grupo para poder contribuir com a tua ideia, com o teu projeto e melhorar isso, né? Então, aí você mesmo disse que em grupo a gente vai mais longe, com certeza. Por exemplo, para fazer um lápis, eu citei esse exemplo no CIE que eu vi na internet, para fazer um lápis, para cortar a árvore que faz a madeira do lápis, para minerar o grafite que faz o grafite do lápis, para colocar o metal, para minerar o metal que vai colocar a borracha, para pegar o látex da borracha, é, cada pessoa faz diferente. Nossa sociedade foi construída assim. Sim. O seu celular, ou a TV, ou o computador que você está vendo isso, foi milhões de pessoas, diversos países, para pegar cada minério, para pegar tal coisa e construir esse computador, esse celular. É,
Então, nada vai sozinho. Nós, Homo sapiens, somos um ser social. Se a gente não ficar socialmente, a gente fica doente. Exato. Então, o principal é aprender a socializar, é falar com um grupo, porque vai ter os problemas, e agora eu vou citar os problemas. Isso, por favor. Às vezes você está entusiasmado com, eu tive uma ideia genial, e a outra pessoa discorda. E ela fala, de jeito nenhum que isso vai dar certo, por tal e tal motivo. Você pode falar, nossa, isso me deixou triste. Eu achei que eu tive uma ideia brilhante. Brilhante, né? Entrei em êxtase aqui, tive uma ideia brilhante, e a pessoa falou, não vai dar certo, porque eu já vi tal coisa dar errado. E isso parece negativo, mas às vezes é bom. Porque às vezes você poderia ter uma ideia que você iria investir, e às vezes você poderia cair no mesmo problema que a outra pessoa caiu. Sim, então você pode ter o pé no chão ali com aquilo. Eu falei que ia citar algo negativo, citar algo tecnicamente bom. Sim. Mas às vezes a pessoa não tem. Ela só não gostou da sua ideia e vai brigar com a sua ideia, e aí vocês vão ter que ter um certo jogo de político ali. Falando, não, então bora acrescentar em tal coisa. Bora mudar a ideia pra tal coisa. Porque isso é o social, é a política entre as pessoas. Sempre que você está negociando com um vendedor, é política. Você tá falando com a sua mãe se você vai dobrar. Deixa eu jogar mais um pouco que eu quero. Depois eu dobro a roupa que tá em cima da cama. Sim. Isso é política, por incrível que pareça. Então, tudo isso é negociar. Lidar com esses conflitos é a maior dificuldade, talvez, trabalhar em grupo ali, né? Isso, esses conflitos de ideias. Ô, Lucas, mas isso é muito interessante que você falou. Você trabalha numa empresa bem grande, né? E eu vivencio a realidade de empresas pequenas, médias também, né? E eu vejo muito isso. Hoje, a habilidade que nos falta para o jovem, especialmente estamos falando aqui, essa habilidade de liderar, de ter esse ponderamento, saber se posicionar, colocar o teu ponto de vista também, saber a hora de sair, porque é importante, tem hora que sair, poxa, nós estamos tentando aqui mediar, lidar, mas tem uma pessoa que está com muita rejeição, tem hora que eu tenho que sair do grupo e tá tudo bem. Então, assim, esse poder de liderar, de comunicar, de colocar teu posicionamento, de ceder um pouquinho em alguns momentos, isso é importante. Né? É um E aprendizado. é um aprendizado e a gente vê que as empresas, o mercado de trabalho, independente se você vai empreender ou trabalhar para alguém, montar seu próprio negócio, ser um CLT, você vai precisar dessa habilidade de negociação, de conversar, de respeitar o outro, de ouvir o outro. Isso é necessário, né? Às vezes você tem medo de falar com o seu chefe, por exemplo. Fala, nossa, eu tô trabalhando tanto, tô me dedicando tanto. E às vezes você tem que pensar socialmente, falar, nossa, será que eles notaram que eu quero um feedback deles? Será que eles têm alguma coisa pra me falar que eu posso melhorar? É isso. É ter esse pragmatismo social. Olhar, chegar, conversar, não ter medo. Porque se o seu chefe só te demitir, porque você só falou, eu acrescentei tal e tal coisa, ele não deu nenhum motivo aparente para te demitir, e falou que só porque você tá pedindo aumento, por exemplo, te demitir, pense nisso. Esse cara não é uma pessoa que eu quero trabalhar, que eu não quero viver. E aí você tem uma crítica, você tem você tem esse negócio de pensar nas pessoas como pessoas por si só, de negociar com elas, de ver que, nossa, se eu ficar nesse grupo, minhas ideias diferem muito desse grupo, Uhum. não vai dar certo, etc. Então é isso. Ô, Lucas, o que Esse pragmatismo. que você acha? A gente trabalhou 9 colunas lá, né, para vocês criarem um projeto. A proposta de valor, como eu vou gerar valor com o meu projeto para a sociedade, para alguém. Depois a gente pensou, poxa, quem que é meu público-alvo? Beleza, eu tenho uma ideia, mas para quem que eu vou oferecer, para quem que eu vou ajudar? Ah, meu público-alvo são os fornecedores e também os donos de restaurantes. Depois a gente pensou, cara, nos canais que a gente fala de distribuição, eu vou fazer isso de que forma? Presencial, online? Como que eu vou atender esses clientes? Como que eu vou me relacionar com eles? Aí a gente foi, poxa, para tudo isso aqui funcionar, o que eu preciso? Que são as atividades e recursos chaves. O que eu preciso fisicamente mesmo? E o que eu preciso de pessoas ali nos ajudando para fazer isso acontecer. As parcerias, para fazer isso acontecer, fortalecer os projetos, os custos, como vocês vão ganhar dinheiro, se vai ser um plano. Dentro de tudo isso, o que você acha mais importante? Se tem uma coisa mais importante? E qual foi o ponto, assim, ó, o maior insight que vocês tiveram? Cara, eu acho que isso aqui acho que vai ser a coisa mais difícil para a gente poder trabalhar. Nós estamos, né, emperrado nisso aqui. Desses 9 blocos aqui, teve alguma coisa que mais chamou a atenção de vocês? Que é o ponto principal ali do projeto? Que as pessoas têm que ter mais atenção? O que você pode falar sobre isso? Ó, eu citei várias vezes essa ideia aqui, Aham. que é assim, eu tive uma ideia, tô entusiasmado nessa ideia, aumentei ela
ficou gigante, plataforma multinacional, tal, coisa. Para mim é ser pé no chão. Começar de baixo, começar com vamos mercado em mercado, catalogando os preços, conversando com as pessoas. Às vezes, nisso de você ser mais pé no chão, você pode mudar completamente a sua ideia. De falar, nossa, isso aqui não vai dar certo por tal motivo. Às vezes você pode executar ela, começar a executar, ver quais são os problemas, anota os problemas, senta em um grupo, conversa, mudou a ideia. Às vezes a ideia, no final, depois de anos que deu certo, Uhum. quando você vai ver, a ideia é completamente diferente. Então, para mim, é filtrar. É filtrar se a sua ideia é executável. Para mim, essa. Você falou, isso é perfeito. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, e depois eu gostaria que você comentasse sobre isso, porque, poxa, Felipe, esse projeto eu percebi ao longo ali, discutindo com os colegas, por vários motivos, por falta de ajuda, por entender que ele é complexo, não vou dar continuidade. Tá tudo bem. Esse projeto você não vai continuar, mas você aprendeu a construir um projeto, então talvez você construa um outro projeto. E eu vejo que às vezes o que acaba frustrando, eu falo por mim, mas o jovem também, é a gente pensar muito longe, né? Existe aquele. Para mim, a gente tem que tomar cuidado com as reflexões que a gente faz. Ah, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Calma lá, não é bem assim. Se a gente for olhar pela perspectiva de que, eu sonho grande dá o mesmo trabalho. Não é. Não é o mesmo trabalho. Você acabou de falar, poxa, eu vou construir um projeto muito complexo. Tem nada de errado você ter como objetivo construir esse projeto muito complexo. Mas se você não consegue construir ele, a probabilidade de você não conseguir executar ele é muito grande, porque é muito custoso, dedica muito, precisa de muito tempo, de outros profissionais. E neste momento, você não tem tudo isso, você acaba se frustrando, falar, pô, olha lá, não vai dar certo. Não, então talvez começar com algo menor, que é palpável, dar um primeiro passo, consolidar, talvez você construa um projeto pequeno. Esse projeto você já consegue fazer ele funcionar, fazer dinheiro e você percebe, poxa, o que é diferente de um projeto pequeno para um projeto grande? E sim, é o investimento, é o tempo, o recurso, mas quem construiu um projeto pequeno constrói um projeto grande. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a frustração, com a expectativa. Eu vou resolver, vou criar um projeto aqui que vai resolver o problema do mundo. Pera lá, será que você precisa, nesse exato momento, resolver o problema do mundo? De repente, você precisa resolver o problema da tua mãe, do teu pai, da tua avó, da tua vizinhança, da empresa, do departamento que você trabalha. E aí depois você vai indo mais longe, né? Você vai escalonando, você vai atingindo, né, enfim, outros lugares. Então, assim, eu quero que você fale duas coisas para mim. A importância disso, né, de dosar muito bem a expectativa para não se frustrar com um projeto muito grande. E vocês vão dar continuidade no projeto? Você sentou com o grupo ou vocês não sentaram ainda? Qual que é a visão de futuro de vocês frente à ideia que vocês tiveram que é muito brilhante? Vamos lá. Tudo isso aqui caiu de paraquedas. A gente tá no CE, a gente tá trabalhando tecnicamente lá. A gente tá aprendendo tudo sobre empreendedorismo, sobre como funciona uma empresa. Eu acho que a Amanda citou aqui, ouviu o podcast dela de como mandar um e-mail. A gente viu Sim, isso lá. É, e tudo isso caiu de paraquedas lá. Ok, eu estou estudando para fazer o Enem, para fazer a FUVEST, quero entrar na USP para fazer Química. Então, meio que, às vezes, para você pensar, nossa, eu tô estudando aqui, mas para fazer esse projeto eu tenho que colocar a mão na massa. Porque uma coisa que a gente não uhum. falou aqui é que tudo aqui a gente pode planejar, planejar, Mas é a planejar. mão na massa. Melhor ideia do mundo. Nossa, vai dar certo. Você tá sentado dormindo. Não vai funcionar. Não pode ser a melhor ideia. O papel não vai se levantar sozinho, Sim. sair andando e fazer o projeto para você. É, Então, tudo isso são muitas variáveis, mas quando você quer, você consegue. E então, vamos lá, falando do grupo, você disse pra gente que é um grupo com você dentro, eu acho que ninguém criou. Primeiro que eu trabalho, e alguém tem que estar lá, com força querendo fazer isso. Eu quero muito que ter uma ideia, um projeto que construa uma empresa, que dê certo, que ajude a sociedade e que faça eu ter meu bônus com isso, que faça eu também criar essa ideia, montar a empresa cada vez maior, cada vez maior. Todo mundo pode ter uma ideia, um insight desse jeito. Às vezes não. Às vezes você nem precisa ser empreendedorismo, tá? Não precisa ser uma empresa. Sim, Às vezes precisa ser eu quero criar um livro, um jogo. exato. Eu quero Algo que vai ajudar alguém, que vai isso. contribuir para a vida de alguma Sim, pessoa. o meu livro vai contribuir, não precisa ser algo fantástico, vai mudar a vida da pessoa. Sim, Pode ser entretenimento, pode ser um livro de fantasia, mas eu tenho que começar de algum lugar. Então não é só empreendedorismo que você ensina aqui, é ter um projeto.
Não precisa criar uma empresa, não é só de criar uma empresa. Ter um projeto de vida e fazer ela ser compatível primeiro com o que você tem à disposição. Porque diferente, por exemplo, eu podia ser um herdeiro, ter milhões na conta, talvez meu primeiro projeto desse certo. Porque era compatível comigo. Eu não. Então, eu preciso pensar no chip, preciso pensar, ó, de tal coisa, tal coisa. É, tudo isso são muitas variáveis que você ensina a gente pegar essas variáveis, juntar, falar, tá, eu tenho tal, tal, tal coisa. Agora, sobre eu tenho um giro aqui, como Sim. eu posso falar que se eu vou continuar ou não? Eu ainda não juntei essas variáveis. Você vai lá de novo, aí eu Uhum. vou lá sentar com o grupo, porque às vezes você não, para juntar aquele grupo, um trabalha de manhã. Porque apesar de a gente estar tarde, tem muita gente que tá trabalhando de tarde, às vezes agora fazendo esporte. Então Uhum. a gente tem que consolidar o horário do grupo, se dá para encontrar presencialmente, porque às vezes acontece isso muito com relacionamento também. A gente pode pegar essas coisas e passar muito pra vida. Às vezes as pessoas só estão distantes uma da outra e não conseguem se encontrar por causa da sua vida, por causa do que Exato. elas geram por si só. Ah, uma tá na faculdade, esse horário. Como eu vou conseguir encontrar ela? Ah, no trabalho. Uhum. Mas no trabalho é o CE, então a gente tá fazendo outra coisa. E não dá pra pensar no projeto na hora que a gente tá aprendendo outra coisa. Então, é pensar nisso. É pensar, ó, eu preciso encontrar 4 pessoas que estão no meu grupo, tal jeito, ver se eles vão continuar, ver se eles estão com entusiasmo. Se não, eu posso congelar ele. O importante é ter o conhecimento. O mais importante é Sim. é o conhecimento. É você ter como conseguir ressuscitar esse projeto, como ter ideia de fazer esse projeto do zero de novo, encontrar as pessoas certas ou continuar com o grupo. Porque aquele grupo, nossa, o pessoal queria mesmo fazer Sim. o projeto. Então eu só preciso encontrar eles. E às vezes é isso, é conversar, é ser Ô, social. Lucas, e nós aqui, né? No off aqui, depois que eu fui embora, qual que é o sentimento das pessoas lá? Sentimento tipo assim, cara, nós não imaginamos que a gente ia aprender tudo isso, que a gente ia, né, aprender um conteúdo tão relevante assim. Ou, é mais um projeto aqui. Qual que foi o sentimento de vocês ali, do grupo de vocês, da galera ali que você conversou? Então, eu contei que a gente tava um pé atrás. Aí eu me lembro até hoje de chegar o meu amigo e falar: Nossa, é tudo de graça, a plataforma é legal, tal coisa, gostei dele. O conhecimento que agregou na gente, porque às vezes você pode até. A pessoa pode até não gostar de você. Às vezes, Exato. bateu o rosto, eu falei, não gostei dele. Mas às vezes o que você passa, informação, a pessoa fala, agrega. É, Às vezes ela pode até ignorar, mas às vezes ela pode lembrar disso, falar, ó, tal coisa aqui, tal. Não deixa eu dar ideia pro meu chefe, outra pessoa trabalhando, não precisa criar uma empresa. Por si só, a pessoa está trabalhando com o seu chefe e fala: Nossa, eu tive essa ideia para melhorar esse problema. Bacana. Então, tudo isso assim, a gente saiu de lá com. Foi legal, quero continuar, quero mais, entendeu? Uhum. Pena que agora quinta-feira é feriado, que aí isso vai vir na próxima quinta-feira, Sim. e aí a gente vê o que dá. Eu quero. Eu preciso pegar minha vida, projetar ela, e falar: Nossa, eu estudo tantas horas, eu trabalho tantas horas. E às vezes eu pego uma parte ali pro entretenimento, jogar, ver uma série. Às vezes eu falo, nossa, tá jogando sua vida no lixo vendo isso. Nem sempre. Às vezes você só tá descansando, Sim. sentado ali. Porque às vezes trabalhar. Se você gosta disso, você consegue. Não tô falando que não é impossível. Se você usa isso como. É porque existem casos e casos, né? Cada um é cada um. Às vezes se eu trabalhar, no final do dia eu tô morto, cansado, e pra mim, apesar de ter na sua cabeça que rendeu o dia, Uhum. nossa, hoje o dia rendeu. É, no final você fala, nossa, mas não deu nem pra assistir a série que eu quero assistir. Não Uhum. deu nem pra fazer um evento de um jogo online que eu jogo. É isso. Então você E acha que foi bem legal, o sentimento das pessoas, isso, sentimento de assim, de que o negócio foi relevante, isso, que traduzindo. agregou. Traduzindo sobre o meu projeto. Eu preciso montar ele maior, deixar ele maior. Falar, ó, tem tal horário disponível, se eu quiser fazer mesmo. Será que vai me atrapalhar na faculdade? Porque esse é o meu plano principal. E às vezes o plano principal a gente pode congelar. Às vezes você pode ter opinião. Nossa, mas se você continuar com isso, às vezes você não precisa nem fazer a faculdade. Por exemplo, teve muito, citando os grandes exemplos de gente que deu certo, né? Às vezes a pessoa só pega os exemplos certos, que deu certo, os exemplos que deram Isso. errado, ignora. Mas os exemplos que deram certo,
Pessoas que largaram sua faculdade e criaram suas empresas multinacionais gigantescas que valem trilhões de dólares. E você pode pensar, nossa, eles largaram sua faculdade para fazer isso. Mas ter esse insight, ter esse pensamento de como criar uma empresa, quais são as variáveis, Isso é é, importante. é mais Isso, importante do que se só. você pudesse, a gente tá caminhando pro final aqui, né? O bate-papo tá legal, a gente poderia até estender, só que nós temos uma regra aqui. Não vamos deixar o podcast se estender mais que 30 minutos. Ele já se estendeu. Mas assim, mas tá sendo muito gostoso, prazeroso. Acho que as pessoas estão gostando bastante. Que mensagem final que você gostaria de deixar pro jovem que tá no ensino médio, para esse jovem que gostaria de se preparar para o mercado de trabalho, que ainda não tá no mercado de trabalho, e para esse jovem que de repente quer empreender, e lembrando que empreender para nós não é montar uma empresa somente, é você aprender a resolver um problema, ser proativo. Então, assim, que mensagem que você deixaria, uma mensagem bem curta, de 30 segundos, para esse jovem que está te ouvindo agora? Assim, eu sei que a vida é difícil. Eu sei que você tá estudando para uma prova que tá difícil, que você não estudou tanto, que você queria mais conversar com seus amigos, que você queria estudar pro Enem, você tem vários projetos e às vezes esses projetos nessa parte da sua vida podem mudar a sua vida para frente. Ah, eu quero começar a trabalhar no lugar que eu já tô trabalhando, aumentar no cargo aqui e continuar aqui, é, ou eu quero ir para a faculdade em outra cidade e tudo isso você para e senta e fala: "Nossa, é muito difícil". Senta, descansa, respira, pensa, fala: "Ok, eu quero ir pra cá por tal e tal motivo". Utilizar o que você ensina aqui. Eu vou resolver tal problema na minha vida se eu vim pra cá, tal problema na minha vida se eu vim pra cá. Eu quero ajudar meus pais, eu quero ter dinheiro pra ajudar meus pais. Então eu vou pra tal lugar aqui. É pensar, é criar uma folha, colocar no papel o que você quer da sua vida e falar: "Ok, se eu for pra faculdade, vai me ajudar em tal coisa, tem os seus bônus, tem os seus negativos. Eu não tenho dinheiro pra ir pra faculdade, então eu vou trabalhar para conseguir juntar dinheiro para ir para a faculdade. E aí, nesse caminho, você pode desviar o curso. A vida é uma árvore. E aí você vai ter que pegar o melhor galho que você vai desviar para seguir o que você quer. Eu não tenho um plano. Então, não ter um plano é uma escolha. E às vezes você pode encontrar, né, se não ter uma escolha, o plano da sua vida. E isso não só é empreendedorismo, é religião, existem várias religiões, a cristã também, tudo isso é você ter. Será que Deus trouxe um plano para mim? E às vezes você não precisa ficar sentado esperando Deus entregar o seu plano, Uhum. ou vir você entregar o seu plano. É você pensar, é você utilizar o cérebro que você tem para seguir em frente. E às vezes no meio do caminho você vai descobrir aquilo que de fato, né, qual que é o teu propósito, né? Às vezes a gente precisa caminhar, porque é no meio do caminho que a gente vai descobrir realmente o que a gente veio aqui para fazer, o que a gente quer fazer. Não tenha Porque, medo de errar, porque a isso. gente fala que, eu quero fazer isso, mas quando você começa a trilha, começa a caminhar, você vê, poxa, não é nada disso que eu queria, eu quero isso. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas precisa sair, tirar a bunda da cadeira e caminhar, fazer acontecer. Sim, se lembra, não fazer nada é uma escolha. Você vai ter que escolher. Pois é. Então, siga a vida, faça o que é de melhor, porque para muita gente a vida é difícil, mas é o que a gente tem, é o que para muitas religiões a vida que Deus nos deu Uma só? é uma só, é o mais é o maior benefício que tem é a nossa vida e a gente seguir em frente. É isso. Pessoal, muito obrigado, tá, por vocês terem participado de mais um podcast aqui do curso Lab Dando Talentos. Tenho certeza que contribuiu de alguma maneira para vocês. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque ao se inscrever, você recebe conteúdo quase que diariamente e também, tá, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar em alunos aí, em pessoas que estão no ensino médio e estão inconformados com a sua situação e querem dar um passo além. Muito obrigado e nos vemos na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas. Até logo.